E o título da nossa lição de hoje é Amor, né? O fruto da maturidade. Como nós vemos já, né, a maturidade na obediência da palavra, né, a obediência, a maturidade na humildade, né, entendemos que a Bíblia é o nosso manual de prática e fé, e hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o amor como essência da maturidade, como base, como alicerce, né, como fundamento. Né? Quando nós olhamos no capítulo 5 de Gálatas, nós vamos ver lá a descrição das virtudes do fruto do Espírito. Ela começa logo essa lista com amor e vai terminar com equilíbrio, com domínio próprio. Eu gosto demais disso, porque fala para nós que não é possível eu desenvolver aquelas virtudes sem amor e sem domínio próprio. Né? E hoje nós vamos ver um pouco mais a respeito deste amor na prática, porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando: o que é amor? Como que eu posso definir amor? É possível nós descrevermos o amor? Né? Alguém declarou, eu gostei muito dessa declaração e eu trouxe para compartilhar com vocês. O pensador vai dizer assim, que o amor é vida, não simplesmente vida comum, animal, ocasional ou temporal. O amor é vida eterna, o amor é autoexistente, ele não perece, não se apaga, não perde o brilho, não se debilita, não adoece. O amor nunca morre. E o apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Ele vai confirmar isso para nós, dizendo que o amor ele é maior do que a fé e a esperança. Olha que coisa tremenda. Então, nós precisamos entender esse amor. E como ele funciona. Quais as suas características. Como eu desenvolvo esse amor na minha maturidade. Como eu expresso esse amor na minha caminhada cristã. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai nos dar um relance do que é esse amor. O amor que eu e você devemos desenvolver. Capítulo 13, do livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 1. Antes de nós começarmos essa leitura, eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 12. No capítulo 12, Paulo vai falar dos dons do Espírito. Ele vai dizer como esses dons são distribuídos. A partir do versículo 12, o Espírito Santo de Deus vai usá-lo para descrever que a igreja é corpo. E como corpo, ela possui muitos membros. E estes membros, cada um com a sua função. E ele chega no último versículo do capítulo 12, dizendo que agora eu vou mostrar a vocês o caminho mais excelente. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, irmãos? Qual é o caminho mais excelente? Não sei se na sua Bíblia traz esse título, a minha traz amor. E no versículo 1 ele vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se suporta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão,
as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Fecha seus olhos só mais um instante. Peça ao Senhor para abrir a sua mente e o seu coração, para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar nesta manhã. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra que confronta, palavra que desafia, palavra que nos leva a enxergar aquilo que muitas vezes não queremos ver. Ó Espírito Santo de Deus, nos dê a inteligência, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria necessária para entendermos a Tua palavra, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Senhor, humildemente me coloco diante de Ti. Eu fiz a minha parte, eu preparei a aula, mas eu sei, Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer aos Teus filhos. Por isso me capacita nesta manhã, me reveste com o Teu poder, com a Tua unção. E fala, Deus, ao nosso coração. Necessitamos ouvir a Tua voz, necessitamos ser cheios de Ti, alimentados por Ti. É o que nós oramos, meu Deus, no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Quando nós estudamos sobre o amor, no Evangelho nós vamos encontrar 4 palavras gregas que se referem a amor. Cada uma tem a sua conotação, cada uma tem o seu significado. Uma delas é a palavra estorges. Estorges é o amor companheiro, fala do amor de amigo. Esse amor que nós temos pelos nossos amigos, esse amor singelo, né? Fileu vai falar do amor de família. Você concorda comigo que o amor que nós usufruímos e compartilhamos em família é diferente do amor que compartilhamos com os amigos? Vai falar também de eros, que é o amor erótico, aquele amor em que Deus criou para o homem e a mulher desfrutar no casamento. É um elo, uma intimidade que Deus deu para o casal. E há também a palavra ágape, que vai descrever o amor numa dimensão muito maior, que é o próprio Deus. Esse amor emana de Deus para o espírito do homem. Então, é engano nós pensarmos que não somos capazes de amar também desta forma, esse amor puro, inocente, completo e divino, porque nós somos. Sendo Deus amor, sendo Deus aquele que habita em nós, Ele quer transbordar em nós esse amor. E isso só vai acontecer à medida que eu conhecer a Deus. Quanto mais eu conhecer a Deus, quanto mais intimidade eu estiver com Deus, mais eu vou transbordar deste amor, porque eu vou entender o que é o amor de Deus. Vocês concordam comigo? Não é? Então, o amor ágape, ele possui características, e ele é considerado o principal amor, o mais importante. Eu amo meus irmãos, eu amo a minha família, eu amo meu esposo, mas eu preciso aprender a amar cada um deles com o amor ágape. Porque se eu não aprendo isso, eu vou vivenciar o quê? Rupturas dentro da família, incapacidade de perdoar cônjuge. Hoje o que mais nós vemos aí é isso, não é não, irmãos? Famílias rompidas, porque um não gosta do jeito do outro, porque um não aceita isso, um não aceita aquilo, e assim, por não desenvolver o amor ágape, não é capaz de perdoar, não é capaz de virar a página, não é capaz de andar uma milha a mais. E aqui, hoje, na aula de hoje, nós vamos entender que este amor, ele é tão profundo,
que é impossível descrever em palavras. Nós vamos tentar entender um pouco mais, não é? 1 João 4,16 vai nos dizer assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus, e Deus nele. É impossível eu dizer que amo a Deus, que sirvo a Deus, tendo raiva no meu coração, tendo mágoa no meu coração, tendo problemas com aqueles que estão à minha volta, tendo dificuldade para perdoar, sabendo que eu sou perdoado diariamente, todos os dias. Esse cuidado é que nós temos que ter. Então, esse amor ágape soberano, que manifesta, né, através de Deus, sobre o seu povo, por nos amar como Ele tem nos amado, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos suprido, Ele tem nos direcionado, Ele tem trabalhado no nosso caráter, Ele tem nos guiado. É isso que o amor de Deus o move a fazer por cada um de nós, e nós não temos como ser indiferentes a isso. Não tem como eu servir a Deus e não experimentar a dimensão deste amor. E esse amor, ele requer de mim e de você maturidade, crescimento, mudança de atitude, mudança de comportamento, de pensamento. Como nós lemos lá em Mateus 6, aquilo que dirige o meu coração vai interferir nas minhas decisões. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu tenho alimentado em mim. Eu tenho buscado alimentar o amor verdadeiro. Eu tenho buscado me alimentar com a palavra, ser cheia da palavra de Deus. Irmãos, nós temos vivido um tempo assim, em que a população tem envelhecido, né, e envelhecido muito. Então, nós estamos vendo muitas pessoas desenvolvendo Alzheimer, desenvolvendo algum tipo de demência, e por razão de viverem longos anos, né? E eu me lembro muito da minha sogra, no auge da sua demência. Ela não reconhecia filho, ela não conhecia ninguém, ela pedia o tempo todo para ir embora para casa, mas uma coisa ela não esquecia: ela amava o livro de Éfesos. E todas as vezes que eu estava lá, e ela muito agitada, eu dizia a ela: vamos ler a palavra de Deus? Ela ficava me olhando. Quando eu começava a ler Éfesos, ela começava a repetir. Ela tinha aquilo guardado dentro dela. Era algo emocionante de ver. Por quê? Porque o coração dela estava cheio desta palavra. Às vezes, nós pensamos, né, a importância de nos alimentarmos. Porque mesmo nestes momentos, aonde nós podemos chegar a uma situação de não reconhecermos a nós mesmos, nós não esqueceremos de Jesus. Nós não esqueceremos quem é o nosso Redentor. Nós não esqueceremos da sua palavra. Isso é importante, irmãos. Às vezes nós falamos aqui, parece que a gente está sendo repetitivo, mas não é. O óbvio precisa ser repetido sempre. É assim que nós aprendemos. E quando nós paramos para estudar a respeito deste amor, nós devemos entender que ele traz consigo algumas características. Eu listei aqui apenas 3, para nós entendermos a dimensão deste amor. A primeira característica do amor ágape é que ele é incomparável. Nenhuma ação humana pode, por mais tocante que seja, ser comparada ao amor de Deus por mim e você, que entregou o seu único filho
para nos redimir. Entregou seu único filho para morrer morte de cruz. Por amor a mim e a você. João vai dizer algo lindo, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Uma maneira que talvez eu e você não sejamos capazes de amar. Não sejamos capazes de entregar a nossa vida por amor a um amigo, por amor a um parente. Uma mãe entrega a vida dela por amor a um filho. Isso você pode ter certeza. Uma mãe entrega. Um pai? Pode. Não é sempre, mas pode. Você entrega, não entrega, Edilson? Entrega todo dia. Esse amor que entrega a vida pelo outro. Ah, irmãos, nós precisamos entender a profundidade, a imensidão, a dimensão do amor de Deus por nós. Esse amor, ele alcança todas as áreas da sua vida. Não pense você que o Senhor te ama só quando está na igreja. Não. Ele te ama a todo tempo. E Ele está preocupado. Às vezes nós entristecemos o coração de Deus, nós ofendemos a Deus com os nossos erros, com as nossas impertinências, às vezes com a nossa ansiedade, o nosso excesso de preocupação, nós nos mostramos um pouco arredios, um pouco rebeldes, insubordinados e às vezes até ingratos. Mas Deus não nos deixa de amar por isso. Não nos deixe de amar por isso. Irmãos, a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis a Deus, Ele continua fiel. Ele não muda. Ele não muda. A segunda característica do amor de Deus, deste amor, é que Ele é um amor que liberta e perdoa. Muitas vezes, nós não temos dificuldades em amar. Mas quando entra na área do perdoar, a coisa fica mais estreita. Encontramos um pouco mais de dificuldade. Mesmo entendendo que Deus nos libertou de todas as cadeias, de todas as ataduras, de tudo aquilo que nos prendia e nos escravizava no pecado, mesmo tendo compreensão total, plena, ou talvez nem tanto a esse respeito desse assunto, nós encontramos dificuldades para perdoar o nosso irmão que às vezes passou por nós e não nos viu. Que às vezes dirigiu a palavra a nós com um tom mais ríspido. Que às vezes nos chateou com alguma atitude. E aí perdemos a oportunidade de manifestar o amor, de ser um pouco mais humilde, de buscar se colocar no lugar do outro. Irmãos, cada um aqui tem uma história. Cada um aqui traz consigo as suas mazelas. Verdade ou mentira, irmãos? Todo mundo aqui vive num paraíso. Todo mundo aqui, a vidinha dele é um mar de rosa. E tem dias que, infelizmente, tem dias que as situações não vão estar muito boas. Tem dias que vai me faltar maturidade, vai me faltar equilíbrio. Tem dias que alguém vai perguntar assim, está tudo bem? E você vai responder, não está nada bem. E aí você vai pensar, meu Deus, para que eu perguntei? Se eu perguntei, eu vou ouvir.
Nós somos humanos, cheios de falhas, mas com uma característica linda: buscando aprimorar no amor de Cristo. Todos os dias. Se você está aqui nesta manhã, se você parou o seu tempinho para nos ouvir, é porque você deseja verdadeiramente se libertar por esse amor. Você deseja verdadeiramente aprender a perdoar. A Bíblia diz, lá em João 8,36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele é livre. Livre dessas coisinhas. Livre dessas raposinhas que tentam o tempo todo minar a nossa plantação. Livre. O amor de Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele perdoa tudo que fizemos de errado. Ele perdoa as nossas transgressões. E a Bíblia diz que o Senhor não se lembra deles mais. Não se lembra. Isaías 43:25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que amor tremendo é esse. Há uma cultura de que você perdoa, mas perdoar, mas esquecer você não esquece. Eu vou te perdoar, mas o que você fez comigo, você pode ter certeza que eu nunca vou esquecer. Como é que perdoa assim, irmãos? Todas as vezes que lembrar vai causar o quê? Sofrimento. Vai causar dor. Vai causar angústia. Eu perdoo e zero a conta. Zero a conta. Irmãos, a maturidade tem me trazido esse entendimento de que eu não tenho tempo, não tenho energia e nem tenho espaço para ficar guardando coisas, principalmente coisas tristes, coisas que me afetaram, me ofenderam, me entristeceram. Não tenho tempo para isso. Deus tem me dado um entendimento de que Ele me chamou para construir pontes e não muros. E eu tenho tomado esse desígnio para a minha vida. Eu tenho escolhido viver assim na minha vida. E eu falo isso com muita propriedade para a minha família, na minha casa. E eu confesso a vocês, outro dia meu filho falou comigo assim: mãe, você e o pai estão vivendo os melhores anos da sua vida, não é? Eu falei: olha que coisa linda, meu filho conseguir perceber isso. Fala para mim, Enéas, isso não é maravilhoso? Eu falei: estamos, filho, estamos. Por quê? Porque não nos desgastamos com a tampa da pasta de dente, com a tampa do vaso que ficou em pé, ou que ficou abaixada. Não nos desgastamos com coisinhas. Não. A vida, ela é muito maior do que isso. Ela é muito mais complexa do que isso. Então, escolha bem aonde você vai dispensar sua energia e não se desgaste com coisas tolas, com coisas vãs. A terceira característica desse amor é que ele é grande. Repete comigo: o amor de Deus é grande. E ele é grande em dois aspectos. Primeiro, ele é grande em medidas. A altura deste amor alcança os céus e alcança a mim. A largura desse amor alcança o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro
inteiro. E procurou e tem procurado alcançar todos que aqui habitam. Até no lugar mais inferior aonde você se encontrar, Deus está ali para te tirar daquele buraco. Deus te estende as mãos para te tirar daquele lugar. Não importa qual a situação que seja. Eu gosto demais de uma descrição que Davi vai fazer no Salmo 40, quando ele descreve que o Senhor ouviu o clamor dele, e com paciência ele esperou o Senhor ouvir, e o Senhor vai o tirar de um lago de lodo. Você pode imaginar você dentro de um lugar assim? De um pântano atolado? Só de pensar me dá um mal-estar. Mas ele não está falando disso literalmente, ele está falando da sua situação emocional, espiritual, as perseguições que ele vivia, o sofrimento aos quais ele estava exposto. Ele se sentia assim, atolado. E lá ele vai declarar que o Senhor o tira daquele lugar, que o Senhor o coloca sobre uma rocha. Quem é a rocha, irmãos? Jesus. E nesta rocha o Senhor troca as suas vestes, o Senhor dá a ele um cântico novo nos lábios. Então não importa o lugar que nós nos encontremos, Deus está ali, com a mão estendida, perguntando a mim e a você: quanto tempo você vai ficar nesse lugar? Vamos sair daí, vamos mudar aí, vamos mudar de postura, vamos mudar a situação. Esse amor, ele é grande, no seu segundo aspecto, em riqueza. A Bíblia nos fala em Efésios 2:4, que Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Irmãos, Deus é grande. Deus é grande, Ele entregou o seu Filho para nos perdoar, para nos redimir. Ele nos entrega a paz, Ele nos enche de paz, uma paz que excede todo entendimento. É Ele que nos dá alegria, é Ele que nos reveste de poder através do Espírito Santo de Deus, é Ele que faz estas coisas, e além disso tudo, Ele nos admite como filho dEle. Ele nos adota como a sua família. Talvez você possa estar pensando: meu Deus, eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho. Mentira do diabo. Se você é membro de uma igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma família aqui e que vai prevalecer no céu. Você tem pessoas que te amam, pessoas para te estender a mão, pessoas que se preocupam com você, pessoas que estão dispostas a estender as mãos para te ajudar. Olha a importância da igreja, meus irmãos. No início do mês, nós tivemos aqui um encontro de mulheres. Você que não veio, perdeu. Mas tinha 2 mulheres visitantes, foram trazidas por uma irmã da igreja e que no final me procuraram. E uma delas me disse assim: eu nunca experimentei um tempo tão agradável na minha vida como esse. Eu não sabia que era possível. Irmãos, ela não tinha necessidade de me dizer isso, porque eu sei disso há muito mais tempo que ela, e usufruo desse tempo de comunhão. Mas eu vi nos olhos dela uma sinceridade, e ao mesmo tempo uma tristeza. E eu disse a ela: minha querida, nós usufruímos disso todos os dias. Não pense você que é só no dia de festa, porque não é. Todos os cultos nós usufruímos disso. Todas as vezes que nós nos reunimos na presença de Deus, nós usufruímos dessa comunhão. Convidei para estar na igreja, para vir nos visitar. E assim nós vamos vendo como as pessoas estão carentes do amor de Deus. Carentes. E para eu
desenvolver este amor na sua plenitude, para eu testemunhar desse amor, eu preciso aprender. Ninguém nasce sabendo, vocês concordam comigo? Nós vamos para a escola. Nós, quando queremos entender um assunto, nós vamos estudar. Se eu quero ser advogada, eu vou para onde? Para uma faculdade de direito. Eu quero ser médico, eu vou estudar medicina, eu vou aprender a profissão de medicina. E assim, cada área eu quero aprender, eu vou estudar. E todas as vezes que eu aprendo e que eu aplico aquilo que eu aprendi, o resultado é qual? Crescimento. Eu cresço. Eu cresço em conhecimento, eu cresço em autoridade, eu cresço mais firme, eu cresço com maturidade. Uma pessoa, quando se forma, ela pode fechar o livro e dizer, não tenho mais nada para aprender? Mentira, vai ficar um profissional, coitado, atrasado. E não é diferente na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento, porque o ensino, ele nos capacita a lidar com as coisas da vida, com todas as áreas da vida. E quanto mais eu me preocupo, quanto mais eu tenho interesse em aprender, quanto mais eu quero saber, mais preparado eu estou para os confrontos. Então eu preciso ter esse entendimento e partindo deste princípio, eu entendo que o amor também possui uma escola. E uma escola que quer me ensinar. Uma escola que não vai trabalhar com menino. Nessa escola eu aprendo que eu preciso deixar de ser menino. Eu preciso deixar de falar como menino. Eu preciso parar de comportar como menino, de pensar como menino. Vocês concordam comigo, irmãos? Para amar esse amor, eu preciso ser adulto, eu preciso ser maduro, senhor das minhas responsabilidades. Eu preciso olhar para o outro, entendendo que se o outro não me corresponde à altura que eu acho que eu mereço, é porque ele não é capaz. Eu preciso parar de criar expectativas, porque amor que é amor não fica buscando reconhecimento, não. Quando nós amamos desobrigados. Ninguém é obrigado a retribuir o amor que eu dou a ele. E eu não sofro por isso. Eu lamento. Mas não sofro. Porque eu entendo o outro. Eu procuro entender as capacidades. Eu preciso entender que na escola do amor, ou em qualquer outra área, ninguém sabe tanto que não precisa mais aprender. Ninguém. Nós temos que estar dispostos, irmãos, a aprender sempre. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu olhei para Vivi e lembrei do Clube do Livro. É lindo os testemunhos que eu tenho visto. E na última reunião do livro, faz assim, Irani. Eu vou entregar a Irani. A Irani já tem 80 anos. E no Clube do Livro, a Irani fez um depoimento. Como eu aprendi lendo este livro. Para e pensa, irmãos. Uma mulher crente, uma mulher vivida, conhece a palavra. Como eu aprendi. Irmãos, nós temos que ter a mente aberta para aprender. Aprender de Deus, aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar. E na escola do amor só vai desenvolver quem entender que precisa aprender.
Primeira coisa que eu preciso aprender nessa escola é que eu devo ajudar sempre. Eu tenho que estar disposto a ajudar sempre, a suprir a necessidade do mais carente, a ajudar aquele que está um pouco mais debilitado. Eu preciso ter disposição para ajudar sempre. Essa sociedade aí fora, que tudo incomoda, que tudo é muito, e que quando ajuda precisa de um holofote para que todos vejam, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu preciso me dispor. E a lição da generosidade é uma das lições mais preciosas na escola do amor. Sabe por quê? Porque ganha quem dá e ganha quem recebe. É lindo. É uma experiência única. Porque o coração de Deus se alegra tanto quando eu me disponho a ser generoso, que Ele transborda de alegria em mim e alegria no outro que recebeu. Alguém precisa saber? Não. O que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda precisa saber, irmãos? Não. Mas ser generoso é aquilo que o Senhor nos chama. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sempre. Irmãos, não existe prejuízo na prática do amor. Se eu fosse você, eu anotava isso. Não existe prejuízo na prática do amor. Ninguém perde por amar. Ninguém. A Bíblia vai nos chamar a atenção e vai nos dizer para que nós partilhemos com os santos nas suas necessidades e que nós venhamos a seguir a hospitalidade. Lá no capítulo 2 do livro de Atos, os primeiros cristãos, a Bíblia relata que aqueles homens e mulheres nada faltavam, porque buscavam suprir a necessidade dos mais carentes, dos mais necessitados. Não havia ninguém ali sofrendo de falta de alguma coisa. Talvez você tenha uma vida mais abastada e você não sabe o que é isso. Mas tem muita gente que muitas vezes não tem 1 quilo de feijão dentro de casa. Quando nós levamos as cestas, muitos irmãos aqui também entregam cesta. Sabe do que eu estou falando? Eu já compartilhei com vocês uma vez, mas eu acho que não custa nada lembrar, que aquilo me marcou tanto que eu não consigo esquecer. Tem um jardineiro que pega a cesta conosco aqui. E no dia que ele veio buscar a cesta, ele falou assim: graças a Deus que a cesta está pronta, porque ontem eu tive que pegar um copo de óleo emprestado com meu vizinho. Aí eu falei: ué, maravilha, hoje você já tem o copo de óleo para devolver. Aí ele falou: não, ele me vendeu. Irmãos, nós precisamos estender o nosso olhar um pouco mais além desse lugar, desse mundinho que nós vivemos. Eu não sei se vocês viram um noticiário, os palestinos voltando para a faixa de Gaza. O jornal disse 500 mil. Uma destruição total. E eu fiquei pensando, como recomeçar? Quando eu deito assim na minha cama, na minha casa, eu agradeço tanto a Deus por eu ter um teto. Nunca morei na rua, mas Deus colocou no meu coração um amor muito grande pelo meu cantinho. Eu deito na minha cama, eu cheiro meu travesseiro, eu falo: meu Deus, que coisa gostosa, que coisa boa. São pequenas coisas, irmãos, que tem muita gente aí que não tem, e não sabe nem se vai ter um dia.
E nós precisamos fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma, né? Se eu sou capaz, que eu pratique o amor, que eu procure tirar um tempo da minha vida para abençoar a outros, que eu procure tirar um tempo do meu trabalho para abençoar outros. Você fazendo isso, irmãos, você vai ver como que você vai melhorar, como que você vai crescer, como você vai ser mais feliz, como você vai amadurecer, não tenha dúvida disso. Outra coisa que nós aprendemos na escola do amor é a suportar e perdoar sempre. Lá na palavra de Deus, lá no capítulo que nós lemos, deixa eu ver aqui, lá em Colossenses, desculpa. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, a palavra de Deus fala que nós devemos suportar uns aos outros, né, e perdoando uns aos outros. Durante algum tempo, muitas pessoas tiveram o entendimento errado a respeito deste verbo suportar. Ele não está aqui falando de tolerar, de engolir. Não. Ele está falando de suporte, de oferecer ajuda, de oferecer encorajamento, de ser aquele que estende a mão, de ser aquele que dá uma palavra de incentivo. E eu, quando eu amo de verdade, eu busco fazer isso. Existem pessoas infelizes dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ela não consegue se relacionar com ninguém. Ela vive sozinha. Ela tem dificuldade. E eu não estou falando de timidez, porque timidez a gente vai quebrando à medida que vai conhecendo. Eu estou falando daquele tipo de gente que olha para o outro sempre com um olhar de julgamento. Tem sempre um dedo para apontar, tem sempre um defeito para enxergar, tem sempre uma reclamação a ser feita. E esse tipo de pessoa, ela vive infeliz. Porque nós fomos feitos, irmãos, para comunhão, para nos relacionar. E o amor, ele faz isso. Quem ama, ele compreende o outro, ele compreende as debilidades do outro, ele se coloca no lugar do outro, e ele faz isso não na expectativa de ser compreendido, não. Ele faz isso porque ele ama. E esse amor, ele não faz comparações. Nós precisamos amadurecer, irmãos, e nos libertar dessas coisinhas pequenas que muitas vezes impedem tanto o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Perdoe sempre, ajude sempre, busque sempre ter uma palavra boa de ânimo por aqueles que passam por você. Deixa de ser reclamão, resmungão. Para com isso. Nada está bom, tudo está ruim. É cansativo lidar com gente assim. É desagradável. Presta atenção nas suas palavras, naquilo que você tem falado. São palavras agradáveis de serem ouvidas? É você que tem que olhar para você, é você que tem que corrigir você. Isso você aprende nessa escola, dando lugar a esse amor, dando lugar a esse aprendizado. Irmãos, na escola do amor, nós aprendemos que é necessário andar em amor. Andar em amor é o único caminho que nós temos para crescermos em maturidade. E quando eu falo em andar, eu penso nesse exercício. Alguém anda para trás, a gente anda para onde? Para frente.
A gente anda para frente. As nossas ações são pensadas em quê? Em caminhar, em avançar, em seguir para frente. Andando, alcançando. Nossa mente é condicionada assim. Eu gosto muito de um testemunho que Paulo vai dar no livro de Filipenses. Ele vai dizer: irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo, avanço, continuo. E na minha vida espiritual não é diferente. Nós fomos destinados a andar para frente. Deus não agrada daquele que recua, daquele que fica olhando para trás, daquele que fica buscando resposta no que já passou. Deus quer que nós avancemos. Hebreus 10, 38 vai nos dizer: o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós avançamos, nós não retrocedemos. É assim que tem que ser a vida daquele que anda em amor. Andar em amor é andar com Deus. Estudar a Bíblia, meditar a sua palavra, amar os seus ensinamentos, obedecer a sua palavra. O que me adianta ouvir, aprender e não praticar? Não vai gerar nenhum resultado na minha vida. Eu preciso obedecer, eu preciso me render a este amor. A mensagem da Bíblia, irmãos, é uma mensagem de amor incondicional. Incondicional, é um amor eterno, é um amor doador. É sobre esse amor que a palavra nos fala o tempo todo. E ela nos chama, nos desafia a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais. Quantos de vocês que estão aqui sabem que aqui na igreja tem um curso de teologia? Levanta a mão para mim, por favor. Muitos sabem. Nós temos um curso de teologia aqui na igreja já há 8 anos. E uma coisa tem chamado a minha atenção ultimamente. O número de alunos de fora, de outras igrejas. Outro dia, um médico me ligou, começou a estudar conosco o mês passado. E ele me falou algo assim: pastora, há muito tempo eu venho procurando um curso de teologia para fazer, e eu fui muito bem recomendado nesse curso. E eu gostaria de começar. Irmãos, interesse em conhecer a palavra. Nós fazemos o nosso devocional todo dia? Fazemos. Nós viemos na escola bíblica dominical? Viemos. Nós viemos no culto à noite para ouvir a palavra? Viemos. Mas você concorda comigo que sentar 2 horas para estudar a palavra é diferente? Completamente. Então eu quero te desafiar para o ano de 2026, você fazer um propósito com Deus. Toda segunda-feira, às 20 horas, a escola está aqui em funcionamento. Tire um tempo do seu tempo para estudar a palavra de Deus. Tem muitos irmãos aqui que já fizeram 6 anos. Salete, faz assim. 6 anos de estudo. Irani, 6 anos de estudo. Luiz Antônio, 4 anos de estudo. Muitos aqui. Vivi completando 6 anos de estudo. Meiriaci, 4 anos. Foram 4 anos? 2 anos de estudo. Eu tenho certeza, se você tiver a oportunidade de perguntar a estes irmãos, se foi perda de tempo ou não, o que eles vão dizer a vocês. Ritinha, 6 anos, acabou de dizer para mim, maravilhoso. Irmãos, vale a pena estudar.
a palavra do Senhor. Vale a pena estudar. Tire tempo para conhecer esta palavra e desenvolver neste amor. Quem anda em amor vence o medo e os temores da vida. Em João 4,18, a palavra nos diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Olha que coisa tremenda. O amor lança fora o medo. Que nós possamos, irmãos, buscar verdadeiramente amar. Amar desprovido de qualquer receio, de qualquer cautela, no sentido assim, mas será que ele merece? Será que ele reconhece? Será que vale a pena? Não. Ame, ame. O amor de Deus, ele está derramado em nossos corações para essa atuação balsâmica. Quando nós amamos, nós somos sarados. Romanos 5,5 nos diz assim: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, seja cheios. Você quer alcançar maturidade? Ame. Você quer agradar a Deus? Ame. Você quer frutificar na obra do Senhor? Ame. Ame. Eu queria te convidar a ficar de pé. E gostaria que você prestasse bastante atenção no que está escrito aqui. Não recue, não receie, quando o amor lhe pedir um sacrifício especial. Vamos ler juntos? Não recue, não receie, quando o amor lhe pedir um sacrifício especial. E às vezes ele vai pedir. Às vezes vai pedir. Viu, irmãos? Às vezes vai pedir que você engula, não só um sapo, mas uma lagoa inteira. Não é? Vai pedir. Vai pedir. Às vezes o amor vai te pedir que você morda na sua língua e guarde a sua opinião e o seu princípio, a sua verdade para você. Para mais ninguém, só para você. O amor vai pedir que você, mesmo triste, sorria, estenda a mão, ajude. O amor vai te ensinar que você não é o centro do mundo. E é nesta caminhada de maturidade que nós vamos cultivar esse amor. Abrindo as portas da nossa vida para amar, rendendo-nos ao amor, desfrutando o amor com alegria. Com alegria. Seja alegre, celebre a vida dos outros. Faça tudo o que você puder fazer, para que o outro seja mais feliz naquele dia. Pare de olhar para as dificuldades. Pare de olhar para o seu cansaço. Seja hospitaleiro. Seja amoroso. Seja gentil. É tão gostoso quando a gente encontra alguém e esse alguém faz uma festa quando nos vê, não é assim? Não é gostoso? Alegra o nosso dia. É gostoso saber que fazemos falta. E na igreja, irmãos, como uma grande família que somos, nós temos que ter este cuidado. Outro dia eu vi um pastor na internet falando algo interessante, ele dizendo que a igreja cresce quando as ovelhas são saudáveis, porque elas se multiplicam. Seja saudável na sua fé. Seja saudável na sua vida cristã. Seja saudável na sua maneira de amar. Amém? Fecha seus olhos agora. Coloca a mão no seu coração.
Irmãos, todas as vezes que eu peço para você colocar a mão no seu coração, não é um ritual, não. É te incentivando a ministrar você em você mesmo. Eu não tenho condição de colocar a mão na cabeça de ninguém aqui hoje. Olha o tanto de gente que nós somos. Mas você vai ministrar em você. Você vai dizer para você. Você vai falar ao Espírito Santo que Ele tem lugar na sua vida. Que Ele te alcance nesta manhã de uma maneira especial. Você não está aqui declarando que sabe tudo, mas pelo contrário, que você deseja crescer em conhecê-lo cada dia mais. Senhor Deus, nós nos encontramos na Tua casa, Senhor, cheios de alegria, cheios de gratidão pela Tua palavra, por esta palavra, Senhor, que nos leva a viver cada dia mais próximos do Senhor. Nós queremos amar os nossos irmãos como o Senhor tem nos amado. Nós queremos amar a nossa família como o Senhor tem nos amado. Nós queremos amar o nosso próximo como o Senhor tem nos amado. E a Tua palavra nos ensina, Deus, a como amar. Ah, Senhor, eu gosto muito daquele diálogo em que o fariseu pergunta para Jesus: quem é o nosso próximo? E Jesus vai contar uma parábola do bom samaritano. Aquele homem não conhecia aquela vítima de lugar nenhum, mas ele parou, doou o seu tempo, doou a sua presteza, cuidou dele, doou o seu dinheiro, levou aquele homem para uma estalagem, pediu que cuidasse dele, pagou o que ia ser feito por ele. Oh Deus, nos dê esse entendimento, Senhor, no nome de Jesus, nesta manhã. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, cheios da certeza de que desejamos amar cada dia mais. Nós queremos andar em maturidade cristã e nós entendemos hoje que o amor é o primeiro, é a primeira virtude, é acima de tudo, de uma vida madura. Um cristão maduro, ele demonstra amor a todo tempo. Que nós possamos ser, meu Deus, crentes mais maduros. Que possamos, meu Deus, como ovelhas saudáveis, multiplicar. Por onde nós passarmos, nós possamos testemunhar do nosso amor. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo tempo que desfrutamos aqui na Tua casa. Que hoje à noite, Deus, possamos estar de volta num culto maravilhoso, onde a Tua presença, sem dúvida nenhuma, é real. Que a Tua manifestação, Senhor, seja presente no nosso meio. Oh Deus, nos dê um domingo de descanso, um almoço gostoso em família, nos leve em segurança para os nossos lares e que à noite possamos estar de volta, pois hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que o Senhor preparou, por isso nos alegramos nele. Obrigado, Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos, é o que eu oro a Ti no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Teu Santo Espírito seja conosco hoje e para sempre. É o que oramos a Ti. Amém. Deus abençoe você.